teorema diz, né, que seja uma função f diferenciável, tá? E lembremos que a função tem que ser diferenciável em um certo conjunto. Digamos que seja diferenciável em uma vizinhança. De um certo ponto C. Vamos denotar essa vizinhança com um B, tá? E esse ponto C seria o que, entre aspas, chamamos o centro da vizinhança, tá? Então seria uma função diferenciável numa vizinhança B de C, certo? Se a derivada dessa função no ponto C é igual a zero e existe a segunda derivada nesse ponto, então nós podemos falar que podemos afirmar duas coisas aqui, a primeira, a segunda. A primeira é que se essa derivada, essa segunda derivada é menor que zero, então vamos ter que a essa função aplicada no ponto C vai ser um máximo relativo. É um máximo relativo. E se essa derivada, né, essa segunda derivada aplicada nesse ponto C é positiva, então vamos ter que f aplicado nesse ponto C é um mínimo relativo. Ok? Bom, para ver a demonstração disso aqui, vamos colocar aqui demonstração. Ok? Sabemos que como f é uma função diferenciável, como f é diferenciável, e aonde que é diferenciável? Justamente nessa vizinhança, né? Como f é diferenciável sobre b, ou em b, desculpa, nessa vizinhança, então nós que podemos dizer sobre essa função? Podemos falar que essa função f é contínua, né? Nessa mesma vizinhança, né? Certo? Esse é um resultado da relação que existe entre diferenciabilidade e continuidade, certo? Então, vamos colocar aqui 1. Tá? Vamos tentar verificar a parte 1. Que diz a parte 1? Sabemos por hipótesis, teríamos que sabemos que a derivada, a segunda derivada, desculpa, é um número menor que zero, certo? Essa hipótese da onde que eu peguei daqui, né? Certo? Então, como sabemos que a segunda derivada é menor que zero, mas observe o que acontece. Qual que é a definição de derivada? A definição de derivada é o limite quando x converge para c de f de menos f de c, tudo isso entre x menos c, certo? Isso aqui é a definição, né, da derivada, né? Definição de derivada, certo? Observe que estou aplicando a definição de derivada para uma delas só, né? Porque só para uma? Observe que nós temos isso aqui, isso é o mesmo que escrevi derivada do ponto C, né? Então estou aplicando a definição para essa função daqui, tá? Beleza. Feita essa aclaração, teríamos o que então? Então, daí, o que acontece aqui? Temos então que esse limite
certo? É menor que cero. Ok, entonces eso significa o quê? Daí temos que existe, tá? Temos que existe outra vizinhança, tá? Só que essa vizinhança tem a ver com quem? Tem a ver novamente com o C, só que essa vizinhança vai estar, é, vai estar relacionada com esse Y. Da onde que eu peguei esse Y? Bora lá, vamos entender da onde que sai esse Y. Sabemos que o limite, só vou reescrever essa parte aqui, tá? Sabemos que o limite quando x converge a c da função f' de x menos f' de c dividido entre x menos c é um número menor que zero, né? Eu posso chamar aqui de um L e posso colocar que esse L é um número menor que zero, certo? Então, por definição de limite, sabemos que para todo epsilon maior que zero existe um delta maior que zero, certo? Tal que acontece que x menos c es menor que delta y eso implica que o que acontecería aquí, que esa expresión f de x menos f g sobre x menos c, todo eso menos l sería menor que un epsilon, ¿cierto? Eso aquí es la definición del limite, ¿cierto? Agora, observe da onde que peguei essa vizinhança. Eu peguei essa vizinhança daqui. Observe que x menos c menor que delta, certo? Isso daqui é equivalente a escrever menos delta menor que x menos c, certo? Menor que delta. E isso aqui é equivalente a escrever x, escrever que x está aqui, a gente pode colocar c mais delta desse lado e desse lado c menos delta, e isso aqui é equivalente a escrever que x pertence justamente ao intervalo aberto em c menos delta e aberto em c mais delta, né? Então esse cara daqui é justamente essa vizinhança centrada em c com raio delta, que é justamente a vizinhança que estou falando aqui, né? Então daí é onde a gente vê como é que existe ou da onde que sai essa vizinhança, tá? Beleza. Não vou apagar essa parte aqui para que fique a explicação aqui do lado, tá? Então, a gente já entendeu que devido, né, a essa definição daqui, certo? Bom, na verdade isso até aqui. Devido a essa definição de derivada, certo? Temos que vai existir essa vizinhança daqui. E da onde que sai essa vizinhança? Justamente dessa conta daqui lá do lado. Então, como temos que existe essa vizinhança, e observe, essa vizinhança vai estar contida nessa outra que eu vou escrever aqui, que seria essa daqui, certo? Certo? Por que que estaria contida, né? Porque justamente nós estamos pegando esses valores com muita massa anterioridade. Só para explicar da onde que sai isso, tá? Aqui, nós falamos sobre diferenciabilidade nessa vizinhança daqui, certo? Mas tudo o que está acontecendo referente a essa definição daqui, né? São valores que estão sendo pegos dentro desse conjunto. Portanto, se os valores com os quais estamos trabalhando aqui estão dentro desse conjunto, porque foi aqui, né, onde a gente falou que a f tem diferenciabilidade, então isso significa que qualquer outro conjunto que a gente pegue dentro dessa definição, ou que a gente encontre dentro da definição, vai estar dentro dessa vizinhança de C, né? Então isso que justifica porque eu escrevo que a vizinhança centrada em C e com raio delta está contida dentro da vizinhança que só está centrada em C, ok? Certo, então
como temos isso daí, tal que, então, o que vai acontecer aqui? Vai acontecer que nós teríamos aqui que f linha de x menos f linha de c, tudo isso dividido entre x menos c, seria menor que o quê? Menor que expressão seria essa daqui? Alguma ideia? Seria menor que o que isso daí? Alguma ideia? Bom, a gente pode ver aqui que essa expressão tem ainda que ser trabalhada um pouquinho nessa parte daqui dessas constantes, tá ok? De que forma a gente pode tentar ajeitar essa expressão aqui? Porque de fato, né, se a gente coloca aqui menor que alguma coisa, digamos um L, aí, né, esses caras, essas expressões que estão aqui no denominador, a gente pode tentar multiplicar, fazer algum tipo de operação, né, para que elas possam sumir, né. Então, mas nós devemos, né, procurar a mais simples possível. Então, aí está a sacada dessa demonstração, tá? Porque observe que o que acontece aqui, e é justamente por o fato por qual eu escrevi aqui essa parte, nós estamos trabalhando justamente nessa vizinhança daqui, certo? Que de fato seria esse intervalo que está aqui. Então teríamos aberto em C menos delta, aberto em C mais delta, certo? Ok? E esse C estaria onde? Esse C estaria aqui, né? Certo? Agora, o que acontece se a gente pegasse o que acontece com os valores da derivada nesse ponto? Sabemos por hipótesis que a derivada nesse ponto, quanto que dá? Zero, né? Então, nós podemos fazer o seguinte truque, né? Então, tal que sabemos que a derivada está aqui, menos, era para escrever um x aqui, certo? Aqui estaria derivada de f em c, tudo isso dividido entre x e c, ok? Certo? Agora, o limite está dizendo que essa expressão está bem próxima de um certo número que é menor que zero, certo? Não está dizendo que a expressão é igual a zero, certo? Portanto, esse cara daqui, né? Esse daqui também tem que ser alguém próximo de zero. Então, isso justifica porque a gente coloca menor que zero aqui. Agora, mas sabemos por hipótesis que f' de c é igual a zero. Então, teríamos o que? Que f' de
x menos 0 sobre x menos c é menor que 0, certo? Daí teríamos o quê? Que f' de x, certo? Seria o quê? ¿Cuánto quedaría, o cuánto que sería el valor de ese f' de x? Observe que isso vai depender muito da onde que a gente pegue o x. Imagina que o x está aqui ou que o x está aqui, certo? Então, vamos analisar primeiro esse caso aqui. Se o x, vou botar um ponto aqui, se esse x está onde? Está nessa partezinha daqui, ou seja, está dentro do intervalo c menos delta até c, tá? Se o x está nessa partezinha, então o que vai acontecer aqui? Isso significa que o x é menor que o... Se a gente observa aqui, né? Se o x está nessa posição daqui, isso significa que o x é menor que o c, certo? Então aqui teríamos que x, certo, é menor que c. Logo, teríamos que x menos c é um número negativo, ok? E se é um número negativo, então, quando a gente tenta tirar dessa expressão daqui o x menos c, temos que multiplicar, né? Bora lá, vamos multiplicar aqui f de linha de x dividido entre x menos c. E vamos multiplicar pela expressão x menos c. X menos c, x menos c, aqui está o zero, certo? Mas nós acabamos de ver que x menos c é um número negativo, certo? Portanto, ele deveria estar ao contrário, né? Certo? Então, sendo que aconteceu isso daqui, a gente já pode simplificar, né? Essa expressão simplifica com essa. 0 multiplicado por essa daqui continua dando 0, certo? Então, daqui teríamos que a derivada nesse ponto x é maior que 0. Sempre que o x esteja nesse intervalo. Agora, observe o que acontece se a gente considera o outro intervalo. Imaginemos que o x está nesse outro pedacinho aqui. Vou apagar esse pedaço aqui. Imagine que o x está nessa partezinha daqui, certo? Isso significa, bom, vamos escrever aqui, x está nessa partezinha daqui. Isso significa que x está no intervalo c mais delta, né? Então, teríamos o quê? Que o c seria um número menor que o x, né? Logo, quando a gente faz as contas, teríamos que 0 é maior que x menos c, certo? Então teríamos o quê? A gente volta para a expressão, né? Para qual expressão? Para essa daqui. Teríamos que a derivada de f em x dividido entre x menos c é menor que... Opa, é menor que 0, né? Ok? Mas agora nós vamos multiplicar justamente por essa expressão daqui. X menos c multiplicado por x menos c. Agora, observe como essa expressão daí é positiva. Então, teríamos o quê? Que o sinal, né, continua sendo o mesmo, né? Portanto, agora a gente já pode simplificar esse com esse, e aqui essa conta daria 0. Certo? Isso implica que a derivada para os valores x, que está nesse intervalo daqui, é um número negativo, certo? Agora,
pelo primeiro teste, né, o primeiro teorema pelo teorema que a gente viu na última aula, que significa que a gente consiga demonstrar que a derivada em alguns pontos é positiva e em alguns outros pontos é estritamente negativa. Porque observe que a gente acabou de provar. Nós acabamos de provar que nesse intervalo daqui, nesse daqui, né, a derivada é positiva, certo? E nós também provamos que nesse outro intervalo daqui, a derivada é negativa, certo? Então temos essa dualidade positiva na parte de cor preto e negativa, né, na parte de cor azul, né? Então teríamos que justamente acontece que esse ponto f de c, né, ou seja, onde acontece essa divisão, né, da natureza da derivada, né, que sendo que de um lado está positiva e do outro lado está negativa, então daí teríamos que, ou portanto, teríamos que justamente f aplicado nesse ponto é um máximo relativo. Tá certo? O que justifica isso daqui são justamente o teorema que a gente viu na última aula, né? Nessa última aula nós vimos, certo, relações desse tipo. Observem aqui o teorema. Ok? Então, com isso aqui a gente acabou de mostrar o teste da segunda derivada e vamos ver algumas aplicações disso aqui, tá? Exemplos. Tá, nesse exemplo aqui, pode ser determine os valores extremos. Determine os valores extremos da função f de x igual 3 vezes x quadrado menos 1x sinal cubo. Tá? Então, bora lá, vamos ver a solução. O que a gente tem que fazer aqui primeiro? Vamos calcular a derivada. Quanto que seria a derivada da função 3x quadrado menos x cubo? Se a gente faz as contas, vamos colocar aqui, observe que a derivada seria 6 vezes x menos 3 vezes x quadrado. Tá, ok? Isso seria igual a 3 vezes x sobre 2 menos x, certo? O que estou fazendo aí é uma fatoração, certo? Daí, além disso, se a gente calculasse a segunda derivada, quanto que daria aqui? Daria menos 6 vezes x, né? Então, como já vimos, né? Vamos tentar ver o que a gente chamaria de pontos críticos. Como que a gente determina esses pontos críticos? Os pontos críticos saem daqui, né? Justamente da primeira derivada, né? Vou colocar aqui de cor verde. Certo? Se a gente faz resolve a equação f de x' igual a 0, então teríamos que 3 vezes x sobre 2 menos x é igual a 0. Então, daqui teríamos que x seria igual a 0 e que o outro valor que pode ter o x seria 2. Certo? Resolvendo essa equação, a gente consegue obter esses valores. Beleza. Então, vamos analisar qual que seria os mínimos, qual seria mínimo relativo ou qual seria máximo relativo. Beleza? Então, daí teríamos que a derivada no ponto 0 seria quanto?
E é por isso que a gente calcula aqui, né? Seria 6 vezes menos 6 multiplicado por 0, e isso dá igual a 6, certo? Então, observe que esse número 6 é um número maior que 0, né? E que diz o teorema? Quando esse número é maior que 0, desculpa, quando a segunda derivada é maior que 0, que significa? Que esse cara é um mínimo relativo. Tá? Ou seja, f de c é um mínimo relativo. Então, pelo teorema, ou pelo teste, né, da segunda derivada, pelo teste da segunda derivada, teríamos que f aplicado no ponto 0, certo? Que sería igual a ¿cuánto? Si a función f de esa forma, sería 3 veces 0 cuadrado menos 0 al cubo, eso aquí daría 0. Ese valor de aquí sería ¿qué? Es un mínimo relativo. Ok? Bom, e o que acontece se a gente faz uma análise com outro ponto crítico? Temos aqui a segunda derivada e aqui que outro ponto crítico seria justamente x igual a 2, né? Então aqui seria 2 e aqui teríamos 6 menos 6 multiplicado por 2 e isso aqui dá menos 6. Menos 6 é um número negativo. E o que acontece quando a segunda derivada é negativa? Segundo o teste, quando a segunda derivada é negativa, então a função é um máximo relativo. Tá? Então daqui teríamos que, então, pelo mesmo teste, a função é nesse ponto, que seria aqui 3 por 2 ao quadrado menos 2 ao cubo, o qual vai dar 4, é um máximo relativo. Tá bom? Então daqui vem algumas técnicas que vão me permitir graficar algumas funções, tá? Por exemplo, essa mesma... vamos pegar a mesma função, tá? Para poder entender como é que a gente... Por que a gente fazia essas análises em cálculo, né? Então vamos ver aqui, por exemplo. Então aqui graficar. A função, e essa função é a qual? É a função 3x quadrado menos x cubo. 3x quadrado menos x cubo. Tá? Vamos tentar graficar essa função. Bom, estava esquecendo aqui, né? Lembramos que o x tem que ser um número real. Beleza, então, o que a gente faz nesse caso? Quando alguém pede para graficar. Bom, vamos repetir cada um dos passos, né? Primeiro, a gente já conhece a função, teríamos que calcular primeiro o que? A derivada, certo? Para poder determinar os pontos críticos, né? Que de acordo aos teoremas que a gente já viu, né? Os pontos críticos são determinados calculando a derivada. Então aqui teríamos 6 vezes x menos 3 vezes x quadrado, certo? Isso aqui, se a gente fatora, né? Seria menos 3 vezes x multiplicado por x menos 2, certo? Então, os pontos críticos são obtidos na... vamos colocar aqui os pontos críticos. Opa. São obtidos como os pontos críticos resolvendo a equação f' de x igual a 0. Né? Tá? Temos que resolver essa equação daqui. Agora, lembremos que quem que seria f' de x é a expressão 3 vezes x por x menos 2 igual a 0. Certo? E isso aqui implica o quê? Implica que x é igual a 0 e que x é igual a 2, certo? Então, nós já conhecemos os pontos críticos, certo? Os pontos críticos seriam x igual a 0 e 2, certo?
Então daí a gente pode construir tipo uma tabela, né? Aqui estariam os valores de x, aqui estariam os valores da derivada nesse ponto, certo? E aqui aqui a gente escreveria o comportamento da função f, ok? Agora, como que a gente faz essa análise? Essa análise é feita da seguinte forma. Os valores de x. Observe que, e vou colocar isto aqui, tá? Temos os valores 0 e 2, certo? Agora, devido a esses pontos críticos, nossa reta vai estar dividida em quantas partes? Vai estar dividida em essa região, em essa segunda região de aqui e nessa terceira região de aqui, certo? Lembremos que quando temos uma reta, aqui estaria o menos infinito e aqui estaria o mais infinito. Então temos que fazer uma análise nessas três regiões, né? Uma primeira região, uma segunda e uma terceira. Bora lá com a primeira. A primeira região é o que? Menos infinito até zero. A segunda região é o que? Seria essa aqui, né? De 0 até 2. E a terceira região, né? Seria unicamente essa daqui, né? Que seria de 2 até mais infinito. Certo? Bom, como que é a derivada em cada uma dessas regiões? Como que seria a derivada em cada uma dessas regiões dali? Já vimos, né, que a derivada é o quê? É menos 3 vezes x por x menos 2, né? Então, como sabemos que a derivada, né, a derivada da função f é igual a menos 3 vezes x por x menos 2, certo? Se a gente pegasse um x aqui, digamos menos 1, e a gente calcula quanto que seria a derivada nesse ponto daí, essa conta daria né? Essa conta quanto que daria? Daria aqui 3 e a outra seria menos 3, né? Aqui dá menos 9 e esse aqui quanto que é um número negativo, né? Então peguei um valor que está justamente nesse intervalo, o qual estou analisando, e percebi que a derivada quanto que deu? Deu um número negativo. Bom, a mesma coisa faço aqui. No intervalo de 0 a 2, qual que seria o valor mais simples que eu posso escolher aqui? Vamos colocar 1. Então, se a gente pega o valor 1, quanto que daria a derivada nesse valor 1? E esse valor 1, observe que está justamente no intervalo, né? Entre 0 e 2. Quanto que seria a derivada desse valor aí? Seria menos 3 multiplicado por 1, 1 menos 2, se a gente faz as contas, daria menos 3 multiplicado por menos 1, y eso es 3, y ese 3 es un número positivo. Por tanto, disculpa, es un número positivo, ¿no? Sí, no, porque escrevi aqui negativo. Certo? Então aqui a gente escreve esse sinal. Beleza? E finalmente só está faltando fazer a análise desse último intervalo daqui, né? Dessa última partezinha daqui. E a gente pode escolher um número aqui, digamos um valor 3. Se a gente faz essa conta, quanto que seria? Opa, está atrapalhando aqui né? A gente pode fazer um negócio assim. Tá, quanto que seria a derivada nesse ponto 3? Seria igual a menos 3 multiplicado por 3 menos 2, né? Aqui ficaria 9 por 1 e essa aqui daria menos 9, portanto a derivada nesse ponto seria negativa. Certo? Agora, o que significa que a derivada seja... Vamos fazer a análise de cada um desses. O que significa que a derivada seja negativa nesse intervalo? Significa que a função é decrescente, né? O que significa que a derivada seja positiva? Que a função é crescente.
que significa que a derivada sea negativa? Que a função é decrescente. Ok, feito esses análises, certo? Agora, que outra análise falta aqui? Falta só o análise do teste da segunda, ou de toda outra forma, né? O teste da segunda derivada, né? Bom, então aqui estaria faltando o teste da segunda derivada, né? Tá ok? Mas a gente já fez esse teste, né? Na primeira parte, né? Essa parte aqui, vocês pegam todo isso daqui e levam do outro lado e colam da mesma forma, tá? Mas o que interessa aqui para nós? Aqui interessa para nós justamente o resultado, né? Que f de 0, que é igual a 0, é o mínimo relativo, e que f de 2, que é igual a 4, é o máximo relativo. E a gente vai colocar essa informação lá, tá? Vou escrever aqui, fazendo a mesma análise do exemplo anterior, a mesma análise, opa, do exemplo anterior. Temos que, nesse caso, nós vimos que f de 0, vou escrever aqui, que f de 0 igual a 0 era o que? Era um mínimo relativo, né? E também vimos que f de 2 é o máximo relativo, certo? f2 igual a 4 era, né? É o máximo. Opa. Máximo relativo. Certo? Então, com toda essa informação aqui, a gente já pode fazer uma gráfica. Certo? E todos os exercícios seriam do mesmo jeito, né? Alguns são mais complicados, de fato, por o grau de dificuldade para fatorar, né? Dependendo quão simples ou difícil seja a função, né, e as derivadas, né? Vamos ter dificuldades para fatorar. Mas essa já é outra história, né? A fatoração. Bom, como a gente tinha dividido, né? O que a reta em certas regiões, né? Como está aqui, né? Essa mesma divisão a gente vai colocar, tá? Na parte de baixo, tá? Então teríamos menos infinito, 0, 2 e mais infinito. Teríamos menos infinito, 0, 2 e mais infinito. Ok? Então temos essa informação e sabemos, aqui a gente precisa saber tudo, né? Que entre o intervalo de menos infinito a 0, a função é decrescente, certo? Então, a função tem que decrescer, tem que ser um negócio assim, né? Ou também poderia ser um negócio assim. A ideia é que ela tem que decrescer, certo? Sabemos que no ponto 0, quando x é igual a 0, sabemos que esse cara é um mínimo relativo, ou seja, nossa função aqui, nesse valor daqui, atingiria o mínimo valor possível, né? Pelo menos nessa parte do intervalo. Ok? Agora, no intervalo de 0 a 2, sabemos que a função é crescente, ou seja, é um negócio assim ou é um negócio assim, certo? Que tem que crescer. E finalmente, sabemos que o ponto 2 é um máximo relativo, ou seja, nesse ponto daqui, que estaria por aqui, né, representado aqui, a função atinge o máximo valor possível, né? Beleza. Depois disso, sabemos que no intervalo de 2 a mais infinito a função é decrescente, ou seja, pode ser um cara assim ou pode ser um cara assim, né? Tanto faz.
Beleza. Então, aqui, né, a gente poderia fazer um gráfico e vou escrever com outra cor distinta aqui. Ok, teríamos um cara assim, né? Mais ou menos um cara, tá? Certo, daí ele tem que crescer. Não existe a possibilidade de que seja dessa forma, né? Porque aí teria que se fazer um negócio assim, né? Tanto esse cara aqui, ou pelo menos o pedacinho dessa função, né? Tem que ser negócio assim. Eita, não estou passando pelo lixo. Certo. Daí ele tem que é crescente, certo? E daí ela cai de novo, né? Certo? Então a gente já pode ter uma ideia mais ou menos de como que seria a função, né? A função, vou dar um pouquinho mais. A função seria um cara mais ou menos assim, né? Certo? Essa aqui seria a representação gráfica de nossa f, né? Beleza. Então, sendo que a gente já viu esse exemplo, nós podemos ver outro aqui. A gente pode ver exemplo. Como calcular máximos e mínimos, né? Determine as dimensões de um cone circular, tá? E suponhamos que esse cone seja um cone circular reto, ok? De volume mínimo. Sim. Que pode estar circunscrita a um hemisfério de raio vamos botar aqui um raio, tá, os clássicos, tá? Aqueles que tem a ver com ângulos de 30, 60, tá? 3 raios de 3, tá? Então, solução. Vamos determinar aqui. Sabemos que temos um cone circular reto. O cone seria mais ou menos dessa forma, assim, né? Certo? Esse seria um cone circular reto e temos que esse cone está circunscrito a um hemisfério. Quando a gente fala de hemisfério, estamos falando só de uma parte da esfera, né? De raio 3 raios de 3. Então, a gente pode circunscrever, né, uma esfera aqui. A gente pode fazer o seguinte: antes disso, a gente precisa colocar aqui o raio, né? Certo. E a gente pode circunscrever aqui a esse hemisfério.
saindo. Vejo essa esfera aqui. Tá mais ou menos assim. Então aqui a gente pode aproveitar informações como que como um cone circular reto, né? Por aqui estaria 90 graus, aqui a gente teria, né, que vai aqui 90 graus, aqui também, certo? Beleza. Tá, e ele está pedindo para determinar as dimensões do cone circular. Então, para isso nós precisamos calcular aqui que seria a altura, né, desse cone. Ok, uma vez que a gente já sabe a altura, e precisamos também calcular esse aqui seria o centro, né? Precisamos também calcular o raio, né, da base do cone, né, que seria uma circunferência, e que a gente vai chamar de x. Ok. A única informação que dá para nós, né, é que o volume do cone tá, é mínimo. Ok? Então, vamos definir o volume do cone como se fosse um V. Opa, já percebi o contrário. Defina o volume do cone como se for uma letra V. Certo? Então, precisa de relações trigonométricas entre esse x e esse h que estão aqui, né? Esse x e esse h daqui. Como que a gente pode encontrar relações trigonométricas aí? Bom, a primeira é que eu vou aproveitar o fato de que o x está aqui, vou aproveitar de que eu posso colocar aqui um ângulo teta, gama, alfa. Vamos colocar um alfa. Tá? Então, se a gente colocou um alfa aí, observe que esse triangulinho daqui, né, aqui forma um ângulo de 90 graus, portanto aqui também seria alfa, né? Certo? Então esse ângulo teríamos que é alfa, e aqui teríamos o R, né, que seria o raio, vou colocar com outra cor aqui, seria o raio do hemisfério da esfera que está inscrita dentro do cone, né? Ok. Então, do gráfico, qual informação a gente tem? Teríamos que x, quanto que seria o valor de x em função dessa R? O valor de x em função da R. Então, vou colocar aqui os gráficos, tá? Aqui está uma linha de cor azul, aqui temos uma linha de cor verde, certo? Aqui está um telhado, aqui o ângulo de 90 graus. Nós sabemos que aqui é alfa, e que o valor daqui até aqui é x, e além disso, né, sabemos que aqui é r. Da onde que estou pegando esse desenho aqui? Estou pegando esse desenho daqui, justamente daqui, tá? Estou representando com a mesma cor, tá? Temos aqui. Beleza. Então, daí temos o que? Daí temos que justamente x seria igual a r multiplicado pela secante de alfa, né? Certo? Como que eu solve isso, tá? Sabemos que esse cara aqui, né, em relação com esse ângulo alfa, esse r é o cateto, né, adjacente. Então teríamos que x, e o x seria a hipotenusa, né? Então teríamos x sobre r seria igual ao que? Seria justamente a secante do ângulo alfa. Isso vai implicar
que x seria igual a r pela secante de alfa, certo? Além disso, que outra coisa a gente pode ver do gráfico? Do gráfico a gente pode ver que h, quanto que seria o valor da h? Bora lá, vamos fazer o desenho. Temos essa altura, que justamente é essa linha daqui. Temos a hipotenusa, que justamente é esse cara daqui. E lá embaixo temos pontilhado, que seria o x, né? Certo? Ok. Aqui teríamos o x. Esse cara daqui seria o h. E aqui dentro, né? Teríamos o r. Certo? E temos aqui que esse cara daqui é alfa. Bom, vamos usar a informação de que? A informação que é dada justamente por esse triangulinho daqui, tá? Ok? O que diz esse triangulinho daí? Ele está dizendo que R, que seria o cateto oposto, né? Dividido entre H, seria justamente o que? Tá feio meu R aqui. R sobre H seria o seno de alfa, né? Isso implicaria que H seria igual a R dividido pelo seno de alfa. Mas o seno de alfa é o mesmo que cossecante, né? De alfa. Ok? Então já temos aqui valores, né? Para o x e para o h. Ok? Temos um valor para o x e aqui para o h. Observe que o ângulo, em que intervalo estaria o ângulo alfa? Como esse ângulo alfa está dentro de um triângulo, né? Certo? Teríamos que esse ângulo, e por estar dentro de um triângulo retângulo, né? Observe aqui no triângulo de cor vermelha. Está dentro de um triângulo retângulo, ou seja, esse ângulo aí nunca vai ser maior, né, que 90 graus, né? E escrever 90 graus seria igual que escrever primeiro, né? E não pode ser também menor que, desculpa, não pode ser menor ou igual que zero. Então aí a gente coloca aqui 0 menor que π médios, tá? Aqui para escrever menor. Certo. Agora, daí, como a gente já conhece h e x, logo, como que a gente calcula o volume do cone? O volume do cone é igual a 1/3 multiplicado por quem? Multiplicado pela área da base, multiplicado por a altura, né? Certo? Então aqui seria 1/3. Quem que é a base? A base, sabemos que justamente a base é uma circunferência, certo? De raio x, né? Certo? Então a área da base como uma circunferência de raio x. Observe que a circunferência que está na base não coincide com a esfera, tá? Uma coisa é a esfera, tá? O hemisfério que está aqui, e outra coisa é a base, né? O cone, tá? Mesmo que as duas vão dar origem a uma circunferência, não são a mesma, tá? Então a área da base seria π multiplicado pelo raio, né? Quanto é que o raio do cone? X, né? Ao quadrado. E esse aqui multiplicado pela altura, e quanto é que é a altura? H. Então daqui teríamos 1/3 multiplicado por π. Quanto que é x? O valor de x é justamente r pela secante de alfa, né? E esse h? Aqui deveríamos colocar quadrado, certo? Opa. É para colocar secante de alfa ao quadrado. Se for ao quadrado, aqui seria quadrado, quadrado. E o h? Quem que é o h? O h é justamente
R multiplicado pela cosecante de alfa, né? Vamos que isso aqui tiver R multiplicado pela cosecante de alfa, certo? Se a gente faz as contas aqui, isso daria quanto? Daria igual a 1/3 multiplicado por π multiplicado por R quadrado por R, seria R cubo, e daí ficaríamos com secante quadrado de alfa multiplicado pela cosecante de alfa, né? Beleza? Então, como o volume é mínimo, isso significa, como o volume é mínimo, tá? O que vai acontecer? Que vai existir, então, existe um alfa que esteja onde? Que esteja justamente nesse intervalo de 0 a π médios, tá? Tal que a derivada da função volume aplicada nesse ponto alfa tem que ser zero, né? Por quê? Porque justamente está falando do mínimo, certo? Então, logo, se a gente calcula a derivada, quanto quedaria aqui? Teríamos que calcular essa derivada. Certo? Bom, vocês já calculam a derivada aqui, que seria de 1/3 por π, π r cubo multiplicado pela secante quadrado de alfa multiplicado pela cosecante de alfa, derivada, e tudo isso tem que ser igual a zero, né? Bom, uma vez que vocês calculam essa derivada, né? Observe que isso implicaria calcular, aqui teríamos secante quadrado, cosecante, esse é o mesmo que calcular a derivada de que seria o mesmo que calcular a derivada de 1 sobre o cosseno quadrado multiplicado por 1 sobre seno, né? Derivada de secante, aqui que ficaria, se 1/3 o π r cubo passaria do outro lado como uma constante, esse 2 fica na frente e aqui ficaria 2 vezes a tangente de alfa multiplicado, né, por outra tangente aqui, todo isso igual, certo? Teríamos um produto, uma soma, menos a cotangente, certo? De alfa igual a zero. Devido a esse zero, a gente pode escrever que são iguais, né? E aqui ficaria então que a tangente de alfa seria igual. Observe que como a cotangente de uma função, né, é igual a 1 sobre a tangente dessa função, né? Aqui ficaria a tangente quadrado igual a 1 médio, porque esse 2 está multiplicando, passa do outro lado a dividir, né? E aqui teríamos a tangente de alfa igual a 1 sobre a raiz de 2. Ok? Então, como a tangente de alfa é igual a 1 sobre a raiz de 2, né? Então nós já podemos calcular quanto que seria
o raio, né? Certo? Como a gente já conhece a tangente, nós já poderíamos calcular quanto que seria o valor do x, né? E quanto que seria o valor do h. Certo? Então daqui, como a tangente é igual ao meio, e lembremos que essa daria origem a um triangulinho da forma meio torto, então teremos um triangulinho dessa forma aqui, 90 graus, e aqui a gente coloca 1 sobre a raiz de 2 e pelo teorema de Pitágoras, né, aqui daria raiz de 3 e o ângulo está aqui, né? Então nós já sabemos quanto que seriam os valores de cada uma das funções trigonométricas, né? Então logo, daí novamente, daí x e a altura, né? O x será quanto? O x será r pela secante, né? Secante de alfa. E o h era r pela cossecante de alfa, né? Aqui, cossecante de alfa, né? Agora nós sabemos que esse r era quanto, porque era um dado, né, do exercício. Aí o valor desse r é 3 raiz de 3, então a gente coloca aqui 3 raiz de 3, 3 raiz de 3, e está faltando o valor da secante de alfa, certo? Então a gente volta ao triangulinho que está aqui, certo? E a secante de alfa é a hipotenusa dividido entre esse cateto, né? Raiz de 2 sobre raiz de 3. Certo? Aqui ficaria raiz de 2 sobre, né, raiz de 3. E o caso da cossecante também daria para calcular, né? Escrevi de forma correta aqui, peraí, só para ver se escrevi de forma correta. Raiz de 3, raiz de 2, 1. Certo. Então, aqui temos a secante do ângulo. E aqui a gente teria que escrever a secante. Seria raiz de 2. Lembramos que o triangulinho que a gente construiu, né? Era um triângulo da forma alfa, raiz de 2, 1 e raiz de 3. Então, a secante era quanto? Era raiz de 2 entre raiz de 3. E no caso da cossecante, né, seria... Opa, escrevi errado, era o contrário. Era raiz de 3 sobre raiz de 2, né? É a hipotenusa entre o cateto. E o mesmo para a cossecante, né? A hipotenusa dividida entre o cateto, que nesse caso, né, seria 1. Se a gente faz as contas aqui, essa aqui daria 9 multiplicado pela raiz de 2, né? E no outro caso daria 9, né? Portanto, aí temos justamente o que está perguntando, né? Que seria quais são as dimensões, né, do cone circular. Beleza? Bom, aí já viu isso aqui e nós podemos passar para o que seria concavidade e pontos de inflexão, certo? Porque os outros exemplos têm a ver novamente com esse tipo de exemplos que a gente viu aqui. Vamos acrescentar algumas coisas aqui a mais, tá? Concavidade
tá? E pontos de inflexão. Inflexão, esqueci como se escreve em português. Inflexão. Flexão. É parecido. Flexão. Beleza, então vamos ver aqui. Bom, quando nós estávamos tentando de fazer a gráfica, né, da função f, então sempre vamos saber de que lado, né, está curvada, né, nossa função f. Por exemplo, lembram que a gente, quando estava graficando, né, a função, eu falei que existiam duas possibilidades de estar desse jeito ou estar desse jeito, né? Certo? Então, existem técnicas dentro do cálculo que permitem determinar, tá, o tipo de concavidade, o tipo de curvatura, tá, que teria nossa função. Ok? Então, a gente pode escrever que vamos fazer a seguinte análise. Quando tentamos graficar uma função f, tá? É, seria interessante, né? Seria interessante saber, né, a forma, saber a forma de como está curvada a função, tá? Como está curvada, e vamos colocar entre aspas esse termo de curvada, tá? A função, tá ok? Então, em caso que a f seja duas vezes diferenciável em um certo intervalo, né? A segunda derivada a gente já viu que vai indicar, né, a forma como está variando a inclinação da derivada. Por exemplo, observe que se a gente tem, vamos graficar aqui. Vamos ver, aqui temos o eixo y e desse outro lado temos o eixo x. Ok? Então, vemos que se nossa derivada for da forma, nossa segunda derivada for positiva, né? Então, isso significa que o que tipo de informação está dando para mim essa segunda derivada? Ela está indicando a forma em como que está variando, né? Essa derivada daqui, tá? Se a segunda derivada de uma função for positiva, isso significa que a primeira derivada é crescente, certo? E isso faz com que eu pense que se a gente está, digamos, em um intervalo AB, tá ok? E a gente pega um valor x, digamos, vou colocar aqui de uma conta, a gente pega, digamos, um valor x por aqui, né? Então, o que significa que a função f está crescendo? O que significaria que a função f está crescendo?
bom, a função, a derivada dessa f, ele indica que o comportamento, né, da mesma função f seria mais ou menos assim, né? Ok, tá. Certo? Então, o que significa isso daqui? Que a f é côncava para cima, tá? Então, f é côncava para cima, tá? No intervalo AB. Tá ok? Bom, essa mesma análise pode ser feita no caso que a segunda derivada seja negativa. Observemos que aqui se a gente tem um eixo y, aqui, opa, temos um eixo x, aqui está o y. Então, o que acontece se a segunda derivada for positiva? E lembremos que nós estamos dentro de um intervalo a e b, né? Como que seria a nossa função? Então, se a segunda, opa, escrevi a mesma análise, tá? Desculpa, era para escrever negativo aqui. Se a segunda derivada for negativa, isso significa o quê? Que a primeira derivada, né, é crescente, certo? E se é crescente, isso significa que a gráfica dessa função seria mais ou menos assim, certo? Então nós chamamos isso aqui de que a função é côncava para baixo, tá? Tá? E no intervalo AB. Certo. Beleza. Agora, e o que acontece se minha segunda existe um ponto, digamos, vamos fazer um desenho aqui novamente, opa. Aqui teríamos o eixo y, aqui teríamos o eixo x, ok? E o que acontece se a gente faz essa mesma análise em um intervalo aberto, para colocar aqui abertos, senão a gente vai ter problemas com as derivadas extremos, seria aberto, 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 aberto. Então, o que acontece se a gente pega um ponto x, digamos esse daqui, e nesse ponto x acontece que o valor da função, a segunda derivada muda. Digamos que a gente tenta fazer uma conta aqui, tá? Se a gente tem o ponto x sub 0, aqui teríamos o ponto f x sub 0 e aqui estaria o valor x sub 0 f x sub 0, né? E então, suponha que desse lado daqui, que eu vou escrever de azul, tá? A derivada for um número, a segunda derivada for um número positivo. Sabemos que quando é um número positivo, tá? Quando a segunda derivada é um número positivo, significa que a primeira derivada é crescente, ou seja, o gráfico de nossa função seria mais ou menos um negócio assim, né? Nesse intervalo entre, se a gente pegasse um x aqui. Agora, se nós pegarmos um x do outro lado e nesse lado a derivada for, digamos, um número negativo, né? Então sabemos que nós estaríamos nesse caso aqui, portanto a derivada seria decrescente, né? Isso faria com que aconteça um negócio assim. Então temos um ponto onde do lado esquerdo a segunda derivada é positiva e do lado direito é negativa, né? Então esse tipo de pontos tem um nome, se chamam pontos de inflexão. Então daí
Isso aqui, tá? A gente chama isso aqui de, então, esse ponto x sub 0, f de x sub 0, é um ponto de inflexão. De inflexão. Tá ok? Beleza, então feita essa análise, acho que a gente já pode vamos ver algumas definições, tá? Beleza. Vamos definir a gráfica da função f tá? A gráfica da f é côncava para cima, tá? No intervalo, digamos, AB, tá? Se acontece que para todo x sub 1 e x sub 2 que estejam nesse intervalo AB, onde esse x sub 1 é distinto do x sub 2, temos que vai acontecer o seguinte: f aplicado em 1 menos t, todo isso multiplicado por x sub 1 mais t por x sub 2, ou seja, o segmento entre esses pontos é menor que 1 menos t multiplicado por f em x sub 1 mais t por f em x sub 2, tá? Para todo t que esteja entre o intervalo 0 e 1, tá? E vamos ver aqui outra definição. A função f, ou a gráfica da f, a gráfica da função f é côncava para baixo, tá? E digamos novamente no intervalo AB, se para todo x sub 1 e x sub 2 que pertencem a esse intervalo, onde x sub 1 é distinto de x sub 2, temos que acontece que f aplicado novamente nesse intervalo, que seria o intervalo 1 menos t por x sub 1 mais t por x sub 2, tá? É maior que 1 menos t por f de x sub 1 mais t por f de x sub 2. Tudo isso aqui para todo t que esteja no intervalo 0, 1. Beleza? Bom, então, para a próxima aula, acho que vai ficar esse teorema aqui. A gente pode parar já por essa parte aqui. Vamos na próxima aula, só vou enunciar o teorema, tá? A demonstração também não é complicada não, porque a gente aplica o teorema do valor médio. Então, digamos que seja uma função f diferenciável, diferenciável duas vezes, tá? Seja f uma função duas vezes diferenciável, uma função duas vezes diferenciável, tá? No intervalo AB, tá? Então vamos ter o que? Primeira coisa que vai acontecer aqui, segunda situação. A primeira situação vai acontecer o que? Se a gente tem que a segunda derivada é um número maior que zero, no intervalo AB,
Tá? Isso vai implicar o quê? Isso vai implicar que a gráfica da f, é côncava para cima. É côncava para cima sobre o intervalo AB. Tá? E se essa mesma segunda derivada é um número negativo no intervalo AB, então a gráfica da função f, né, vai ser côncava para baixo sobre o intervalo AB, né? Ok? Bom, a demonstração a gente vai ver na próxima aula, tá? Então nós vamos parar por aqui.